meninas. Hoje estamos aqui com essas mulheres maravilhosas para falar um pouquinho além da palavra, né? Podcast além da palavra. E hoje nós vamos falar sobre trabalho, né? No meu caso, Vilma Amaral, com palestras, treinamentos, nós vamos falar dessa importância. Mas eu quero me apresentar. Eu sou a Vilma Amaral, sou palestrante, treinadora, né? Escritora. E amo trabalhar com mulheres, mentora de mulheres, e esse é o meu foco, né? Mas eu quero também conhecer as nossas amigas aqui, elas são ótimas. E Érica? Oi, Vilma, meu nome é Érica Rúzia e eu sou da cidade de Maravilhas. Hoje aqui estou nesse podcast Além da Palavra. Érica Rúzia, palestrante, psicanalista, também escritora. Eu sou Andréa Vale. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que eu faço bem. Falar. E a minha voz, ela soa como algo além da palavra, das palavras em si. Sou psicanalista, sou consultora terapêutica em dependência química, e fui professora por 27 anos, agora aposentada e migrando para esta área humana aí também. Ah, que ótimo. Não pode parar, né? Não pode parar. E o assunto de hoje, então, é a importância das palestras, né? E a gente sabe que palestra é de suma importância, né? Palestra é conhecimento, né? É transferência de conhecimento. Palestra nos dá uma base, nos traz uma outra perspectiva. Eu vejo, meninas, a palestra como uma ferramenta, né? Que nos mostra caminhos diversificados para a gente poder desenvolver com mais leveza a nossa rotina. É assim que eu trabalho com as palestras dentro das empresas, né? Principalmente na área do trabalho, porque assim, quando você se conhece, quando você entende a sua importância, a sua relevância dentro de uma empresa, que você é alguém importante dentro de uma empresa, não importa a sua função, o seu cargo, você tem o seu valor e a sua importância. Então, a partir daí, você consegue tirar o melhor de si. E a palestra é isso, eu gosto de desenvolver pessoas. Essa é a minha grande paixão. E desenvolvendo pessoas, eu consigo extrair delas o melhor na área profissional. Mas me fala aí um pouquinho de você, Érica. Pois então, nessa área, né? Também nessa área de palestrante, né? Eu amo também levar a palavra, levar uma mensagem. As minhas palestras são mais em instituições, como escolas, empresas também. Você é de uma forma diferente, você treina. Ela tem o dom de treinar ali. Eu acredito que eu tenho esse dom de levar a palavra, de mover eles. Porque às vezes, nós estamos aqui em três, que a Andréia também, né, palestrante, eu acreditava, Vilma, que se eu palestrasse, se alguém não entendesse a mensagem ou não recebesse, eu ficava frustrada. Então, eu entendi que, às vezes, eu levo uma mensagem que ela não vá servir para aquele momento. Mas, talvez, você, igual a gente estando junto aquele dia, né? Você levando a mensagem e a gente aquela conexão e transformou a palestra em... Nem sei como dizer, que foi assim... Foi um momento único, né, único, Érica? porque foi uma o seu conhecimento com o meu transformou aquele momento. E a gente, assim, todos nós fazemos um roteiro e quando chega lá, muda tudo. Porque o ambiente, as pessoas, você começa a conectar e conhecer, né, aquela energia. Então, as minhas palestras são mais de ativação, motivação e... Interativa, né? Tem dinâmicas para fazer o público participar. E eu gosto dessa movimentação. Legal demais. A Érica está dizendo aí, pessoal, porque nós fizemos palestras, já trabalhamos juntas, Sim, né? Em algumas palestras. Nessa última foi um achado, né? Porque foi uma conexão maravilhosa entre o momento dela, que era um momento de interação, de trazer o público, trazer aquelas pessoas para olhar, para entender aquele momento, e depois eu vim com a parte toda dinâmica de melhorar a performance deles sim, no trabalho. O que fazer no dia a dia, na rotina, para melhorar, para me tornar um profissional melhor, uma profissional mais capacitada, mais gabaritada, né? Porque valor todos nós temos. Sim. E você, Andréia?
como eu disse, eu estou migrando agora. Uhum. E eu gosto muito de levar para as pessoas uma forma delas se descobrirem ou se redescobrirem. Porque eu entendo que todos nós temos potenciais, habilidades, competências e, às vezes, fica escondidinho. Verdade. Fica escondidinho. E eu gosto que as pessoas saibam que tudo é possível ao que crê. Uhum. Então, a gente precisa acreditar. A gente precisa confiar. E a gente precisa colocar foco naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente quer. E eu levo esta forma de entendimento para as pessoas, que é possível. E gosto muito de falar desta forma porque eu sempre me achei incapaz. E as pessoas à minha volta sempre me fizeram acreditar que eu fosse incapaz. E eu entendi que não. Que a minha voz, ela pode alcançar, pode transformar pessoas, pode transformar circunstâncias e pode fazer com que tudo aconteça de uma forma excelente, sobremodo melhor ao que está acontecendo no dia a dia, no momento e assim por diante. Isso. Toda pessoa tem um valor intrínseco, né? Um valor que não depende da aparência, da posição social, não depende das conquistas, da aprovação de ninguém. Sim. Isso é um valor da nossa essência, né, André? Sim. Então, o seu valor estava na sua essência, né? Sim. Não no que as pessoas dizem. Aliás, tem uma frase que eu amo, que diz, acho que nós três concordamos com essa frase, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Sim. Né? Sim. E a Bíblia diz que somos capazes, somos mulheres valorosas, que somos totalmente capazes de derramar essa essência, porque nós temos o dono da essência, e isso Sim. é muito importante. Então, onde colocarmos, Érica tem um bordãozinho dela que eu gosto muito, né? Onde você colocar a planta dos pés e as mãos, seja abençoado. Nós somos mulheres Sim, abençoadoras, nós somos canal de bênção. Então, quando você entendeu isso, já fluiu tudo, né, André? Então, a Sim. maravilhosa, eu já assisti palestras da Andréia e são palestras fortíssimas. Ela traz uma força nas palavras que emociona, que enaltece o coração, sabe? É uma história de superação, é uma história de vitória. E é muito gostoso ver isso. E a Andréia falou uma coisa muito importante, Andréia, que é isso, que é saber o nosso valor. Quantas vezes eu cheguei lá na frente e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu decidi ser palestrante, levar a palavra, uma mensagem? A gente estuda tanto, a gente quer buscar conhecimento para, primeiro, nos entender, para depois entender as pessoas e se relacionar com elas, que hoje está tão difícil. Sim. E a nossa luta maior, eu acredito que vocês também acreditam nisso, é com nós mesmos. Sim. Né? E a Andréia falou uma coisa ali que foi lá no meu começo, a gente busca apoio, né, André? Sim. Né, Vilma? A gente busca apoio. Mas ninguém me chamou e ninguém tá nem aí porque eu tô fazendo, e aquele sonho, aquela vontade, treinar como falar, o tempo de falar, o que falar, o ambiente que você vai falar, isso, né? com quem vai falar. A gente tem essa importância, a André como psicanalista também, você como treinadora, a gente busca isso. Então, ela falou, mexeu muito comigo. Até você se conhecer e saber o seu valor, quem é você, eu posso estar aqui, eu posso transmitir essa mensagem e com fé, né, com muita fé e acreditar que nós podemos. Então, de fato, eu comecei a entender e por meio da palavra mesmo, que foi quando eu entendi que eu posso, que eu tenho e que eu sou. Eita! Perfeito. Então, eu posso, isso é muito forte. Nossa. Eu posso, eu tenho, eu sou. Mas sou o quê? Posso o quê? Uhum. Tenho o quê? Então, eu entendi que eu tenho condições, competências e habilidades que o outro não tem.
eu entendi que eu posso todas as coisas e é em Cristo, porque é Ele que me fortalece e me capacita. Forte, forte. E eu entendi que eu sou. Sou o quê? Quem eu sou? Filha. E filho tem direitos. É. Filhos têm direitos. Então, ele pode reivindicar os direitos porque já está feito, já é dele. Então, eu tenho Legal. direitos de estar aqui, eu posso todas as coisas, em qualquer lugar que eu for. Então, a palestra... Lembrando que eu tenho os meus deveres para cumprir e, dentre eles, por exemplo, em uma escola, você leva uma palestra e você coloca ali para as pessoas quais são os valores, as escolhas que elas têm e os deveres que elas devem cumprir. Exatamente. Isso não é só para alunos, não. É para todo o corpo, né? Docente e discente, tá? Então, é isso aí. Muito legal, isso muito forte, né? Forte, forte. Eu percebo quando a gente está palestrando, principalmente quando a gente fala sobre o início no trabalho, vocês falaram aí que a pessoa busca apoio em qualquer área. Quando uma pessoa ela é admitida, né, numa empresa, o primeiro dia é sempre difícil, né, meninas? Quando você começa uma nova história, seja em qualquer área, né? E quando você chega ali para trabalhar o primeiro dia, você não conhece ninguém, né? Você não, é um momento assim delicado. E o que eu sempre trago nas palestras? Quem é você e como você recebe quem está chegando, né? Você é aquele apoiador ou você é o crítico, né? Você é aquele que vai dar um apoio, vai mostrar, porque nós temos que criar, sabe, pessoas gabaritadas, treinadores dentro, pessoas empáticos. Quando o outro chega, é muito legal você sentir acolhimento. Em todas as áreas da nossa vida, o acolhimento é determinante para o sucesso de alguém. Né? Então, quando você está na empresa, que você chegou para trabalhar, se tem pessoas ali que têm um acolhimento com você, que te explica, que te direciona, tudo isso faz com que você se sinta confortável para perguntar, para tirar dúvidas, para mostrar o seu potencial. E é isso que você está falando, sobre valores, né? Quando a gente ensina valores, seja no trabalho, nas empresas, quando a gente ensina, eu costumo dizer assim, sabe, valores mínimos, catar um papelzinho de bala que está no chão. Ah, mas não é minha. Não, mas é dali que sai o seu sustento, é dali que você tem o sustento para a sua família, é dali que você tem recursos para suas conquistas. Então, quando você começa a se importar com as pequenas coisas, você consegue chegar às grandes, porque ali tem um treinamento diário de quem você é e de como você tem percepção do que é ali aquele momento. Então, quando você tem uma mesa numa repartição, aquilo ali é o seu setor, aquilo ali é o seu momento. Então, é necessário que você entenda e cuide muito bem daquilo. Cuide, sim, como se fosse seu. Nossa, né? Vilma, que interessante, porque... não sei se você sabe, tem, né, noção do quanto o preconceito está em alta, foi em alta e nunca foi diferente. E eu já sofri muito com isso. Eu trabalhei em uma instituição por 27 anos consecutivos. Mas durante praticamente os 27 anos, eu tive que me posicionar. Por não ter este acolhimento da parte de todos. Aí que entra a palestra, a importância. Né? Aí entra a importância da palestra. Porque quando você chega em um determinado lugar, se você é diferente na cor, se você é diferente na forma de vestir, se você é diferente na fé que você professa, você vai encontrar os críticos de plantão. E se você não se autoconhecer e não se posicionar, provavelmente você não vai avançar. Você não vai ficar naquele lugar. E eu tive que me posicionar uma vida toda para mostrar para as pessoas quem eu sou. O que eu tenho e o que eu posso. Embora eu tenha descoberto, sabe, há pouco tempo. Não tem muito tempo que eu descobri. Também, viu, André? Mas, desde sempre,
né, aquele, né, que nos capacita, já vem cuidando Já de vem tudo cuidando de Verdade, tudo. e já verdade. vem ensinando todas as coisas. E eu me posicionei. E É. eu me posicionei e consegui fazer um trabalho de excelência nesta instituição por 27 anos consecutivos. E saí dali com a sensação de dever cumprido, com uma festa muito grande na escola onde eu estava lecionando no último ano. Foi maravilhoso. Então, assim, eu entendi que talvez aquilo tivesse, assim, faltando um posicionamento meu mesmo para que eu não me sentisse tão inferior. E as pessoas acabariam fazendo diferente do que estavam fazendo. E você, Érica? Novamente, a Andréia mexeu em outro ponto que tá tudo se encaixando. Palestra, posicionamento. Quantas vezes eu deixei de ser o que eu poderia ser, ou um cargo na empresa, ou ser, né, por causa de falta de posicionamento, por não acreditar em quem eu era. Porque a gente acreditava no que os outros falavam da gente, né? Ah, você é isso, você não é capaz. O não merecimento. E aí, não vinha, Andréia, o posicionamento. Você falou, e agora eu precisei me posicionar. E quando eu me posicionei, que eu poderia fazer correto, eu poderia dar o meu melhor ali, a gente é excluída. Muitas vezes fui excluída Muitas vezes. por causa de posicionamento, de falar, funciona assim, liderar, né, Vilma? Liderar. Liderar, você falou aí agora das pessoas, né? Como as pessoas chegam no ambiente de trabalho, acolher, né? Cai um papel, mas eu não faço isso. Mas é isso, Érica, é a pessoa se preocupar com a autoimagem. Qual é a imagem das pessoas Sim. que me vê? Né? Então, você tem que saber quem você é e fazer o certo, independente, né, do que os outros estão achando. Porque muitas pessoas não continuam, né, André, como você falou, param por causa das críticas. E uma das maneiras de você saber lidar com críticas é se posicionando de quem você é. Se conhecendo. Vilma, às vezes elas nem param. Elas continuam, mas aquilo não te afeta mais. Sim, Mas depois do processo de autoconhecimento. Isso, depois que você se conhece, tem uma Sabe. palavra tem uma frase que fala, quando você se conhece, ninguém te ofende. Isso. Né? E aí, não te afeta mais. não foi isso. É bom demais, Tá. né? Não te afeta mais. Não te afeta mais. Importa que você não seja afetado mais. Sim. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o foco. Exatamente. De novo, nós podemos repetir quem somos, o que temos, o que podemos. Mas o nosso papel como palestrantes, como mentoras de mulheres que todas somos, Sim. não só, acho que a gente acaba não sendo só mentoras de mulheres, né? A gente está sempre auxiliando quem precisa. Sim. Mas é trazer essa mentalidade para mulheres poderosas, mulheres cheias de talentos, que não entendem a importância do seu talento. E muitas das vezes é um diamante ali Sim, que está, verdade. sabe? Está ali pronto para brilhar e não brilha por quê? Porque começou a acreditar em todos os rótulos que foram lhe impostos. Ou E seja, não conseguiu, perdeu a própria identidade. ou seja, a que vozes damos atenção? Exatamente. A que vozes estamos dando atenção? A quem estamos ouvindo? Exatamente. A quem estamos ouvindo e o que estamos ouvindo sobre nós. É isto, né? a quem estamos dando atenção, estamos dando crédito. Você falou há pouco tempo atrás que importa o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Exatamente. Então, se buscarmos ali, nós vamos entender quem somos para Deus. Exatamente. Amadas, princesas, capazes, embaixadoras. Exatamente. E é nesse ponto aí que a gente precisa firmar, né? Expandir, né? Acho que Isso. expandir essa mentalidade. Sim. Para que as mulheres entendam o seu valor, acreditem no seu potencial e entendam que nós somos aquilo que a Bíblia diz. Eu gosto muito de frisar. Uhum. Porque a Bíblia só tem palavras boas Sim. a nosso respeito.
né? E muitas vezes, muitas mulheres pararam, muitas mulheres também nem conseguiram começar algo por causa do rótulo. Você não pode? Sim, Ah, não, mas você não vai dar certo. sim. Uhum. Não, mas isso aqui não é para você. Sim. Ah, não, mas você tem muitos filhos. Ah, não, mas você tem a casa, você tem o trabalho, você tem marido, idade? você tem... E a idade? A idade, então, né, impera, né? Ah, mas a sua imagem não condiz. Gente, quantos rótulos! E quanto nós precisamos entender que quando nós olhamos para um espelho, nós temos que ver refletido a imagem de Cristo. E Cristo é perfeito. Então, logo, somos todas perfeitas naquilo. E temos, sim, ferramentas para aperfeiçoar, para melhorar, para sermos boas. Eu costumo dizer o seguinte, seja boa na função que você está, naquilo que você for fazer. Não importa se você é um gerente, não importa se você é um vendedor, não importa se você é uma costureira, faça tudo com zelo, faça tudo com amor, com dedicação. E isso te leva a um patamar. E entenda quando você faz muito bem, porque é muito gostoso você lidar com quem se conhece e sabe o seu valor, Sim. não é mesmo? Eu vejo na internet, eu gosto muito das meninas. Ah, o meu morango do amor é o melhor. E elas se colocam ali e falam, olha aqui, e mostram aquilo. Dá vontade de você mergulhar lá e experimentar, sabe? É sobre você entender e trazer algo para fora e vender aqui o que você tem de melhor. Sabe? Em todos os aspectos, né? Eu aqui falando do profissional, a Andréia falou da essência aí de Cristo, que é, na verdade, o maior valor que temos. Precisamos mostrar ao mundo os nossos valores. Isso, e com um detalhe muito importante. Sempre entendendo que a humildade precede a honra. Isso. Tá. Érica, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre a liderança, né? E eu fui líder muito tempo, né? Muito tempo trabalhando como gerente. E a gente sabe que é um desafio dia após dia, né? Porque você tem a luta ali. Você não pode ser bonzinho, você não pode ser ruinzinho. Mas aí tem aquele direcionamento bíblico que fala: não fui chamada para ser boazinha nem mauzinha, mas ser justa. Tentar ser correta, tentar ter um olhar global sobre a situação, né? Sem partidarismo, sem nenhum tipo de tomar partido, né? Então, qual que é o maior desafio para a mulher líder hoje? Para a mulher liderar? Hoje, para mim, o que eu vejo na liderança é fazer com que o outro, não fazer, mostrar para o outro que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue. E como líder, você não está ali para mandar, faz isso, faz aquilo. É fazer entender que se o cliente chegar, aquele é seu melhor cliente. E você tem o melhor produto. Levanta, vá até o cliente, né? Até mesmo em instituições que a gente vai fazer palestra, a gente está ali na frente como um líder, né? E se chamar a atenção deles para te observar, para te ouvir, que é muito, eu acredito assim, né, André, na hora lá da Vilma na palestra, lá um fala ali, outro aqui, você quer atenção. Gente, ouça, vai, se tiver 100, um só ouviu o que você falou e serviu, já tá válido, né? Exatamente. Mas hoje eu vejo, Vilma, que as pessoas não procuram se cuidar mentalmente, sabe? Elas querem estar ali por estar e não quer cuidar da saúde mental. Eu acredito que as pessoas que não cuidam, hoje elas não conseguem, não é capaz de se relacionar em ambiente nenhum. Exatamente. E a gente é empreendedor em casa, né? A gente empreende, a gente governa em casa, E para a gente levar isso, eu aprendi também que depois que eu passei a me amar e a me governar, porque aquilo que você não governa, te governa. Aquilo que você não governa, te governa. As minhas emoções me governavam, os meus medos me governavam, até eu me conhecer e saber o que a André falou. Eu posso quem eu sou capaz, eu sou uma grande líder. E aprendi também, foi boa essa pergunta, porque quando você está num cargo de liderança em qualquer lugar, as pessoas te veem como chata, né? Puxa saco, chata. Mas, assim, é fazer a pessoa entender. Você também pode estar aqui. Exatamente. É só fazer o seu melhor, não melhor que o outro, mas o seu melhor. Seja você mesmo. É tão bom, igual o André falou, a humildade, ser humilde, fazer de coração.
Eu acredito que hoje o coração das pessoas, né, o amor das pessoas estão se esfriando esfriando. muito. A liderança, ela requer desenvolvimento, né? O líder ele tem que desenvolver pessoas, ele tem que gostar de pessoas. Sim. Não tem como liderar se você não gosta de pessoas. Não tem como, né? E nessa liderança, você tem que entender o outro, porque o liderar, os rótulos que impõem, às vezes, sobre um cargo de liderança, uma promoção que você recebe, você mudou. Não, não é que eu mudei. As minhas atitudes precisaram mudar porque o meu cargo precisa de outras atitudes, né? Então, assim, sobre essa questão da liderança, eu vejo que muitas vezes é compreendido. Então, por isso, o líder tem que saber o seu lugar, tem que saber o momento que ele está, em que situação, em que postura ele está e qual é o seu posicionamento. Porque eu acredito, principalmente dentro da gerência, que nós trabalhamos para o que estão ali, para a nossa equipe. Nós trabalhamos para melhorar a condição de trabalho da nossa equipe. Nós trabalhamos para melhorar a condição financeira da nossa empresa. Nós trabalhamos para melhorar a condição harmônica da nossa empresa. Então, o líder, ele nada mais é do que, na verdade, um desenvolvedor ali. Ele tem que trabalhar e, muitas vezes, essas atitudes as pessoas não entendem. Mas quando você se posiciona para ajudar, tudo melhora, né? Como que vocês acham que a baixa autoestima pode afetar o desempenho de uma pessoa? Como, Érica? Como que você vê isso? A falta de amor próprio. A baixa autoestima, para mim, é falta de amor próprio. Quando a gente começa a se amar, a cuidar da gente, nós somos filha do pai, filha do rei, nós somos amada. Gente, se arrumar, vestir uma roupa bonita, andar cheirosa, isso para mim tem a ver com a autoestima. Tem que ver com a autoestima. Você falou em baixa, mas eu já tive baixa autoestima. Hoje eu me amo tanto que eu não consigo abaixar ela. Baixar ela. A minha sempre tá alta, porque eu aprendi a me amar, mesmo com meus defeitos, com minhas ruguinhas, né? Com o cabelo assim, eu aprendi a me amar, eu sou amada. E eu sou filha do rei. A autoestima faz bem, né, gente? Faz. Quando a gente começa a se amar, gostar, mesmo com imperfeições, porque ninguém é perfeito. Sim. Todo mundo, você pode pegar aí uma mulher lindíssima aos padrões, né? Da sociedade, aos padrões da mídia, se você sentar com ela, ela vai falar de algo que não agrada, né? Ela vai falar, eu tenho 1 milésimo aqui de gordurinha e tal. Mas não é sobre isso, é sobre a autoestima, é sobre se amar, estar bem, gostar de você e se autopromover, porque isso é legal, né? A Érica acabou de falar sobre vestir uma roupa, sobre estar cheirosa. Cada uma tem uma peculiaridade, né? Na autoestima, no cuidado diário. Mas a autoestima eu entendo como um alimento diário. Um alimento diário da nossa identidade. Quando entendemos quem somos, filha de quem somos, então nós temos ali um monte de coisas boas, um monte de sentimentos, um monte de qualidades, um monte de adjetivos maravilhosos para trazer para nós mesmos. E aí, sim, a gente vai se firmar naquilo que a gente é boa, né? Na nossa condição. Somos bonitas, somos lindas, somos talentosas naquilo que temos. E você, Andréia, como que é isso? A Érica já está com a autoestima nas alturas. Eu estou subindo. Eu não vou dizer que eu estou lá nas alturas, não. Porque tem hora que bate uma bad, tem hora que bate. Eu quero ser sincera aqui. Como que está a sua, Andréia? Olha, eu aprendi a me amar. Então, eu trago sempre 2 palavrinhas para o meu contexto de vida, meu contexto diário. Superar e prosseguir. E por quê? Porque quando a gente está com a baixa autoestima elevada, a gente tende a pensar que a gente é menos do que merece. A gente tende a aceitar as decisões que as pessoas tomam para a gente. Até na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se posicionar. A gente geralmente se sente incapaz e as pessoas ditam regras nas nossas vidas.
Então, daí a importância de a gente superar aquilo que está dentro, porque vem de dentro essa inferioridade. Muitas vezes também de fora, por acreditar no que as pessoas falam ou veem na gente. A gente precisa se aceitar. Seja com um corpinho mais avantajado ou não, seja com um cabelo crespo ou não, seja com a cor diferente ou não. A gente precisa se aceitar, se amar e se cuidar. Sabendo que tem beleza em Sabendo- todos os Sim. tipos. Para todas as pessoas, cada um com a sua. É Verdade. peculiar. Peculiar, Cada uma com a sua é beleza. verdade. Cada um com a sua essência. Então é isso que a Isso gente só precisa. se perde quando entra a comparação, né? Sim. Eu acho que é aí que começa, Não. quando as pessoas começam a querer se comparar Não, umas não. com as outras. Eu sou eu, você é você, a Érica é a Érica. Isso. Com todos os seus trejeitos. Sim. Não importa quais sejam eles. E é claro que, se precisar melhorar, fazer algo para melhorar, ou seja, aquilo que está de fato incomodando a mim e que eu preciso também entender que eu preciso melhorar. Exatamente. Para que eu alcance níveis emocionais mais elevados e não me deprima Verdade. todos os dias, em todo o tempo. É assim que eu mesmo. entendo, Vilma. Verdade. O que você diria para uma pessoa hoje, Érica, que está com baixo autoestima? Eu diria para ela se conhecer. Se conheça, se ame. Quando ela se conhece, e aí ela passa a amar. É aquilo que ela falou, que a Andréia falou. E não importa se está gordinha, se está magrinha, se é morena, se o cabelo... Gente, se ame. Foi aquilo que Deus te deu. Você foi criada daquela forma, foi criada com tanto amor. E por que escutar o que o outro vai falar? Por quê? Né? Então, primeiro se conhecer. Se conhecer. filtro, né, Érica? Isso. É se ter conhecer. um filtro. Porque é claro que na multidão de conselhos, a sabedoria. Isso quando Sim. são realmente conselhos, né? Tem aquelas pessoas que têm uma liberdade, têm um acesso à nossa vida para nos trazer palavras de direcionamento. Né? Nós não estamos dizendo aqui que não Sim. podemos ouvir, né? Que somos donas da verdade, não. Queremos sim palavras de direcionamento, mas não, eu costumo dizer, eu não dou acesso mais na minha vida Isso. para quem tenta me ferir com críticas e Isso mesmo. rótulos que não me cabem mais. Verdade. É sobre isso, É é sobre sobre isso. conhecer a nossa identidade e dizer aqui não. Até aqui você pode ir. A partir daqui você não tem mais esse Mais acesso. forte. Isso. E aí a gente começa a crescer naquilo, né? Então nós vamos dar acessibilidade a quê? Aquelas palavras, aqueles aconselhamentos, aqueles direcionamentos que nos elevam, que nos impulsionam a seguir e prosperar, a seguir e superar, né? Sim, e é importante também saber e entender que nós precisamos também ter estilos de vida. Estilo de vida faz toda uma diferença para que a autoestima esteja elevada, para que a baixa autoestima esteja elevada. Então, nós comemos bem, nós alimentamos bem, nós dormimos bem, nós fazemos alguma atividade física, nós ouvimos que tipo de música, que tipo de filme, de série a gente assiste. Exatamente. Tudo isso tem, assim, pontos fundamentais na vida da gente. Com quem nós temos caminhado? Exatamente. Aí também é outro ponto, né? Sim. Porque se você caminhar com quem não tem visão, com quem não tem entendimento, com quem não quer prosseguir, com quem não quer fluir, provavelmente você vai ficar com Que tipo peso. de lugares frequentamos? Exatamente. Muito Tudo isso, importante. com quem e onde Aham. vamos. Isso. Faz toda a diferença. Tudo isso faz a diferença, porque se você caminha com quem só te coloca para baixo, é certo que você vai ficar para baixo. Se você vai para lugares assim só que tem uma atmosfera, né, triste, sombria, é certo que você vai ficar assim também. Então, busque
estar no meio de pessoas mais alegres, né, mais positivas, mais assertivas também, que isso ajuda muito. Nossa, também, como ajuda. né? Uma coisa que é interessante que você falando aí, sobre o talento da pessoa, né? Tem gente que tem um talento em jogar os outros para baixo, em falar que não vai dar certo e tal. E aí é um talento da pessoa, ou é uma mania da pessoa, algo que ficou impregnado nela. E aí o pior é quando essas pessoas conseguem Nos influenciar. nos influenciar. Peraí, então eu tô fraco demais. Sim. Porque aquela pessoa que já está desanimada, desesperançada, começa a me incentivar, começa a me desestimular. Aí, Vilma, e você sabia que isso pode acontecer até dentro das nossas casas? Claro. Com certeza. Até dentro das nossas casas isso pode acontecer. Então nós precisamos estar atentos. A gente precisa estar buscando, sim, um discernimento com quem a gente compartilha de fato, indiferente do nível de proximidade, exatamente. de parentesco, sabe? Ou seja, a gente precisa ser aquelas que influencia para o bem e não Exatamente. ser influenciadas. A gente tem que aprender a ser seletivo. Isto. Seletivo. E essa seleção você pode fazer com muita inteligência. É só você observar os frutos que aquela Sim. pessoa ela traz, os frutos que ela oferece. Se você observar a forma como a pessoa se posiciona em determinadas situações, o que a pessoa fala, como a pessoa te direciona uma palavra, como ela trata você, como ela trata a outra pessoa que não pode oferecer nada para ela, né? Como as diferenças, nuances que ela tem no tratamento para com o outro, todo mundo se mostra quem realmente é, Sim. né? Então cabe a nós entender isso e aprender, né, para dar esse acesso realmente a quem vai nos fazer bem. Sobre isso aí que vocês estão falando, tem uma frase também que fala que eu gosto de usar elas nas palestras, de ouvir o que o outro está falando, né? Se absorver aquilo ali. Aí fala assim, suas atitudes falam tão alto que eu não te ouço. Então, eu vou ver o que você está falando sobre ambiente, André. Onde você está indo, com quem você está relacionando, o que você quer ser. Então, se eu quero ser alguma coisa, eu quero ser uma palestrante, eu vou me relacionar com alguém da área. Nós somos psicanalistas, eu estou me relacionando com a Andréia, vou buscar conhecimento, porque eu quero aprimorar. Então, suas atitudes falam tão alto que eu não te ouço. É sobre o que você faz, é como você age, não é sobre o que você fala. A gente tem que ouvir, igual numa palestra, a gente leva a mensagem. Mas aí a pessoa vai ver eu falando, peraí, deixa eu ver o que ela está aprontando. Como que ela se comporta no seu dia a dia, as coisas que ela faz. Você acha isso importante, Os André? lugares que vão. Né? Sim. E mais interessante, Érica e Vilma, é que nós sabemos que o nosso corpo, exatamente o que você está dizendo, o nosso corpo, as nossas atitudes falam muito mais que a nossa voz. Sim. Olha, eu gosto muito Nosso comportamento, sabe? Sim. Sim. Nossa forma de tratar o outro. Gente, Nossa, é muito nossa importante, forma de gente. tratar o outro. Diz muito sobre a gente. Sim, e com um detalhe mais importante ainda, nos diversos ambientes e lugares que frequentamos. Porque tem pessoas, né? E eu, assim, não quero ser assim, não. Eu, assim, busco ser o mais constante possível na forma de tratar as pessoas. Porque tem aquelas pessoas que, dependendo do lugar em que está, trata Sim. o outro com diferenças. Exatamente. Verdade. E isso é muito ruim. Né? Eu lembro uma certa vez quando você disse que quando você estava em um grupo de amigas, se tinha 2, 3, o tratamento era 1. Mas se chegasse uma outra que talvez preferissem, você já ficava um pouco de lado. Como assim? Não, nós precisamos ser, no mínimo, o mais constante possível, agradável possível, empática possível e
pronta para abençoar mesmo a vida do outro. Tem uma frase que eu gosto demais, que diz Ah. assim: você não precisa ser perfeita para ser incrível. Olha! Gente, nós não Sucesso. precisamos alcançar a perfeição para ser incrível. Nós só podemos fazer algo para o outro, algo pelo outro e, sobretudo, por nós mesmos. Porque quando nós buscamos isso, nós nos tornamos incríveis. Verdade. Não é isso? E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre. A gente já falou sobre autoestima. A autoestima causa dor. Mas eu tenho aqui o livro A Dor que Sinto. Não. E esse livro aqui foi um divisor de águas na minha vida, na vida da Érica. Levanta aí, meninas. Nós três ali agora, né? Nós fomos convidadas a ser coautoras desse livro maravilhoso, junto com outras mulheres incríveis e suas histórias incríveis e reais. E eu quero agora ouvir um pouquinho sobre o capítulo de cada um aí, para que a gente entenda. O livro é lindo, gente. E esse tema é maravilhoso, a dor que sinto. E no meu capítulo eu conto um pouco da minha história como palestrante, como tudo começou, e uma dor que eu hoje não sinto mais. Essa dor me moldou. Então hoje eu estou curada para curar. Então você vai adquirir o nosso livro e conhecer a nossa história, a minha história, que eu conto um pouco dessa dor que eu entendi que serviu para ajudar outras pessoas. Se eu não tivesse sentido essa dor, eu não ia me curar e também não ia ajudar outras pessoas. Andréia, fala aí um pouquinho. Bom, o título, ele foi muito sugestivo e ele me chamou muita atenção. A dor que sinto. Mas, como a Érica disse, é só o título. Sim. É só o título, porque eu também não tenho dor mais. E eu conto aqui, Vilma, Érica, né? Vocês sabem, eu conto a minha história. A minha história de vida. Desde praticamente o ventre até agora. Até hoje. Uma história de superação. Uma história assim, eu me emociono quando eu falo, porque, de fato, eu superei e eu prossigo todos os dias. Eu venço todos os dias, Vilma, a rejeição, o preconceito, e eu, de fato, consegui me erguer, porque eu sirvo um Deus que me pegou pela mão desde o princípio, me sustentou e me colocou em um lugar sobremodo grande e excelente. E eu amei participar deste livro. E eu estou, de fato, assim, muito feliz, porque eu conto uma história. Minha mãe, meus irmãos, e vocês vão saber quando vocês adquirirem este livro. E eu consegui. E qualquer um que acreditar, consegue também. É isso. Meu Deus, é muito forte a história dela. Eu li a história linda. dela. Nossa, maravilhoso. De fato, eu amo. Amei poder colocar isso para fora. E é importante. Colocar para fora, para ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei. De tanta rejeição, de tanta angústia, de tanta dor. Uhum. Legal. Gente, quando você fala sobre isso, eu penso exatamente sobre essa questão, né? Eu vou falar aqui um pouquinho também do meu capítulo, mas olha que livro lindo, gente. Aqui, ó. Aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Então, você pode adquirir aí, nós vamos deixar as redes sociais, pode chamar a gente no Instagram, tá? Que são histórias realmente impactantes, né? No capítulo do meu livro, eu falo sobre sonhos. Aqueles sonhos que todas nós trazíamos uma dor e todas nós superamos essa dor. A dor que eu trazia era a dor do não merecimento. O que era melhor era sempre para o outro. E muitas vezes eu me boicotei diante da dor, né? E eu tinha um sonho, e quando eu fui entender isso, Deus já tinha um propósito de me curar através de um sonho.
Então, quando a gente pega esse sonho, guarda lá dentro, numa gavetinha, lá dentro do sentimento, num lugar que a gente quase nunca visita, os sonhos ficam esquecidos. Esse capítulo fala de você trazer para fora esses sonhos, de você voltar a acreditar. Não importa a sua idade, a sua condição, importa o seu desejo de ir avante e realizar esse sonho. E quando você consegue realizar, você entende a importância que é se livrar de dores. Sabe, realizar sonhos também é uma forma de cura das nossas dores. Ô, Vilma, me veio um versículo aqui à mente para falar sobre isso que você está falando especificamente. No Salmos 37, no verso 4, fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. No verso 5 fala: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Maravilhoso. Então, Vilma, é específico para você Oh, glória. este versículo. Por quê? Porque você tem sido uma mulher que tem se agradado do Senhor. Amém. Você tem dedicado a sua vida para o Senhor, para a obra do Senhor. Então, é certo que Ele vai fazer o mais por você, Com certeza. porque Ele tem visto o seu empenho, Ele tem visto a sua dedicação, Ele contempla a sua vida, assim como Ele contempla a vida da Érica Amém. e tem contemplado a minha vida. Amém. Então, eu deixo mesmo esses versículos para nossa reflexão diária, para a gente não perder, né, que é o Senhor que nos sustenta. Amém. Amém. E é sobre isso. Então, esse livro maravilhoso fala de sonhos resgatados e realizados. Eu convoco você a botar para fora aquele sonho esquecido, trazer para a realidade, confiar em Deus e realizar. Amém. E aqui agora eu quero falar sobre uma coisa para a gente fechar aqui, porque Vamos todo lá. mundo aqui tem projeto. Eu quero que a Érica fale um pouquinho sobre o Instituto Prosperar. Eu quero que a Andréia fale um pouquinho sobre o grupo, né, Andréia? Que ela está, né? Que ela fundou. Sim. Eu também tenho um projeto que chama Mesa do Rei, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. E também participamos de um projeto, né, gente? Nós participamos de um grupo que chama Mulheres que Inspiram, que foi lá que a gente se conheceu, Sim. que a gente entendeu, né? Aham. Que a gente viveu momentos muito gostosos. Vive, né? Momentos muito gostosos ali. Então, me fala aí um pouquinho do seu projeto, Érica. Eu falo que a gente não conhece pessoas. Deus apresenta para a gente e nos apresentou, né, naquele momento lá. E os meus projetos, o meu projeto, Instituto Prosperar, de palestras, treinamentos, cursos e como psicanalista também. E nas palestras, empresas, instituições, escola, meu projeto é levar a palavra, levar uma mensagem, ativar em você aquilo que foi dito aqui sobre eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu sou merecedora. Não importa idade, cor, gênero, você pode e você consegue. Esse é o meu projeto. Bacana. Andréia. Este grupo ele surgiu por causa de uma menina que estava com muita dor, que eu convivo com ela, e ela estava com muita dor. E por causa desta menina, outras pessoas nos procuraram pedindo que a gente estivesse mais juntas. Então, nós levamos um café para esta menina, nós tomamos um café com esta menina primeiro, né, anteriormente, e depois surgiu a ideia de estarmos juntas para fortalecermos umas às outras. E está tomando assim, um rumo, uma proporção muito bacana, porque, de fato, pessoas têm sido curadas. Nós tivemos um primeiro encontro, vamos ter o segundo, o grupo já tem nome, Mulheres que Superam e Prosseguem, Bacana. tá? Já tem um nome e já está assim, tomando uma forma maravilhosa. Por quê? Porque são conexões divinas. Então, a gente não conhece pessoas. Deus coloca as Isso. pessoas na vida da gente e assim sucessivamente e vice-versa. E as coisas vão surgindo conforme a vontade dele.
que é boa, perfeita E e agradável. agradável. Maravilha. Sabe? Maravilhoso. Então, nós estamos aí com nascendo este grupo aí, esse bebezinho aí, que ele vai tomar forma e vai crescer. Nós temos, assim, o desejo de continuar levando, né, a palavra, levando uma forma de inspirar pessoas, para todo lado que a gente for convidado para estar. Seja escola, seja empresa, seja igreja, não importa. E mais, para terminar, a gente está também trabalhando em comunidades terapêuticas, levando ali um momento de acolhimento e graça do Senhor sobre a vida daquelas Amém. pessoas. Ótimo. Então, eu estou com as minhas palestras, com os treinamentos, né? Nós temos aí um treinamento direcionado para a sua empresa. Não importa se a sua empresa tem um funcionário, você quer treinar um funcionário, 2 funcionários, 100 funcionários, nós estamos aqui. E nós 3 nos colocamos também como palestrante para trazer uma mensagem de posicionamento, uma mensagem diferenciada para a sua empresa, o seu grupo, né? Para o seu momento. Então, é só nos contactar que nós estamos aqui em 3 nesse trabalho maravilhoso. Quero também dizer que eu tenho um projeto que se iniciou e com muito sucesso, graças a Deus, que se chama Mesa do Rei. É um projeto que mulheres são convidadas a se sentar na mesa, onde na mesa a cura, na mesa a presença do rei, ao bálsamo, na mesa há acolhimento, na mesa há ouvidos, na mesa há ombros, na mesa há mãos que se entrelaçam e que te ajudam a caminhar. Então, esse é o projeto, ele é maravilhoso. Quem quiser depois saber mais, a gente só nos procurar, né? E eu quero dizer para você que se você gostou desse podcast, você pode participar dele, você pode vir, sentar aqui com a gente e falar do seu trabalho, divulgar a sua empresa, né? O que você faz de relevante aí para a sociedade, qual o serviço de qualidade que você entrega, pode falar também sobre temas relativos aqui e tudo vai fluir aí. Então, você é nossa convidada. Se você gostou, pode, porque a gente sempre vai estar trazendo aqui novidades no nosso podcast. Afinal de contas, é muito bom, né, meninas? Sim, estar juntas aqui, né? Aqui, falando de assuntos que edificam. Verdade. E a glória sempre será de quem? Do nosso Deus. A Ele né? toda honra a e ele toda glória. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Sim, e mais, hein? Somos braços de Deus estendidos nas mãos umas das outras. Amém. Ótimo. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Ótimo.